quero dar alguns recadinhos aqui, né, antes da gente começar a ministração da palavra. Eu estava falando aqui do IQER, a gente vai ter, dia 25 e dia 26, né? A gente vai ter o congresso, o primeiro congresso do IQER. Vai ser no sábado e no domingo da semana que vem, às 19h30 no sábado, no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas. Isso aí, já está tudo lá. Parabéns. Nós também queremos, a partir de semana que vem, eu quero lembrar também dos horários de culto, né, que mudou os cultos semanais. Nós tivemos uma alteração. Na segunda-feira que nós tínhamos aqui o culto Hope, ele não está mais na segunda-feira, ele vai estar na quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente vai ter o culto Hope, que era na segunda-feira, às 19h30. Todas as quintas-feiras agora é o culto Hope. Não tem mais nada na segunda-feira aqui no templo. Eu até brinquei com o pastor, vai ser o dia do descanso, né, o Shabat da Lagoinha aqui do templo, né? Ele falou, é isso mesmo, não vai ter nada na segunda-feira. A gente tinha o Rocket na terça-feira, só que agora a gente também não vai ter mais o Rocket na terça-feira. A partir de semana que vem, o Rocket vai ser juntamente com o culto Fé. Este culto que está acontecendo aqui hoje, às 19h30, vai ter o Rocket também lá dentro. Então, a equipe de liderança do Rocket vai estar lá dentro com o Rocket no mesmo horário do culto Fé. Então, vai acontecer simultaneamente, na quarta-feira. Na quinta-feira, o Hope, né, que eu já falei, e na sexta-feira, na mesma sexta-feira, vai ter o discipulado de mulheres, às 19 horas, e de homens, às 21 horas. Então, vai ser no mesmo dia. Porém, não vai ser toda semana, vai ser a cada 15 dias. Então, uma semana sim e uma semana não. Deu para entender? Mas aí o pastor está mandando nos grupos, conforme os ministrantes vai estar vindo aqui, os pastores vai estar falando, né? Para a semana que vem a gente vai estar alinhando, né? Ele teve essa direção. Sábado e domingo continua a mesma coisa, né? No sábado, culto Legacy, às 19h30, e domingo, 10 e às 18 horas, normalmente. Tá ok? Até o pastor ter novas direções, e a gente vai estar alinhando aqui. Tudo para a glória do nome do Senhor, né? Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória do Senhor. E nós estamos debaixo, né, dessa visão e dessa submissão do nosso pastor sênior da igreja. Amém? Hoje ele não pôde estar aqui. Ele estava, né, lá no sítio, acabando de limpar a piscina, fazendo os ajustes lá, os reparos que está precisando, para que esteja o primeiro evento. Vai ser dos homens lá, né, o primeiro evento, um churrasco, né? Vai estar lá. Então, assim, eu já fui lá 2 vezes, gente, está assim, está ficando lindo o nosso sítio, está ficando maravilhoso, tem muita coisa para fazer ainda, né, Patrick? A gente estava lá, mas tem muita coisa para fazer. Quem não foi ainda, procure o pastor, né, para poder agendar um dia para estar indo lá, né, visitar, orar, né, se precisa, não puder ir, a gente está precisando de doações. O dia que eu fui lá também, levei umas vassouras, umas pá lá, para a gente poder limpar, e a gente está limpando lá, né, as casinhas, a gente está limpando, para poder a gente ter esse evento lá. Em nome de Jesus vai dar certo, né? Os matos já foi tirado, já está com uma carinha melhorzinha, né? Mas tem muita coisa para desbravar. Eu sei que tem trabalhadores, né? E o Senhor, Ele vai, Ele que é o dono da seara, então Ele que vai, né, tá capacitando essas pessoas e convencendo, né? Porque o querer e o convencer é Ele, né? Então a gente faz o convite, né? Que vocês sejam convencidos pelo Espírito Santo. Amém? Acho que é só isso, né? O congresso eu já falei. Então, quem trouxe Bíblia, pegue sua Bíblia. A gente vai estar orando. Se quiser se colocar de pé, fique à vontade. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta hora. O momento de alimentarmos a Tua palavra, Pai. Nós tivemos aqui cânticos entoados de adoração, de gratidão ao Teu nome, Pai. Neste culto de Santa Ceia, onde a gente está lembrando do Seu sacrifício, da porta que foi aberta pela Tua presença, pelo sacrifício único e aceito, não somente naquela época, Pai, mas hoje e também para os que estão por vir, Pai. Obrigado por ter livre acesso, porque hoje nós podemos ter livre acesso ao Senhor, nos render, conversar com o Senhor, tete a tete, Pai. Isso é maravilhoso. Hoje nós
Nós somos habitação, nós temos o Espírito Santo em nós e fala conosco. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco nesta hora. Seja o mestre, seja o professor dessa noite e nos ensine tudo o que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Que não seja eu, mas que seja a tua boca, Senhor Deus, falando através da minha, Pai. Diminua eu, a fim de que teu Espírito cresça e resplandeça através da minha face. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Em mais um culto de ceia, né? Nós estamos glorificando o nome do Senhor. E é um culto maravilhoso, né? E eu amo falar de Jesus. Amo falar dessa porta que foi aberta, né? Essa porta não é física, mas essa porta é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Então não há outro caminho para a gente chegar até Ele, até o Pai, até a nossa salvação. Não há outro caminho. A gente tem uma frase que a gente escuta muito popular: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Isso é heresia, isso é mentira de Satanás, isso é engano. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. E o caminho é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Então, neste momento, a gente vai estar abrindo a Bíblia em Filipenses, né? É uma carta de Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. O tema aqui, no início do capítulo 2, na minha versão, está assim, ó. Cristo é o modelo de humildade. Cristo é o modelo de humildade. Eu não sei como que está na sua versão, mas algumas versões falam que ele é o modelo de vida, imitando a humildade de Jesus. Algumas versões tá dessa forma. Então, ele é o nosso modelinho, né? Ele é a nossa inspiração. No versículo 1 do capítulo 2, diz assim, ó: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Viu o tanto de si aqui, né? Si. Então, antes de eu explicar esse versículo, eu quero falar só um pouquinho, né, sobre como que Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipe. Paulo, ele estava, né, em cárcere, ele estava preso. E essa é uma carta, se você for ler essa carta, né, muitos já leram, já escutaram ministrações sobre. É uma carta que fala muito de alegria. Paulo estava feliz. E ela começa falando também, né, de alegria. Ele está feliz aqui. E ele está, no versículo 2, ele fala que contemplai o meu gozo, ou a minha alegria. Ele estava alegre. Mas ele estava preso e alegre? Ele estava em cárcere. A igreja de Filipe foi a primeira igreja na Europa que Paulo fundou. E era uma igreja que ele amava muito. Era uma igreja que era generosa, mas era uma igreja que tinha líderes com riscos de divisão. E Paulo, ele fala assim, ó: se há alguma exortação em Cristo, se há consolação de amor. Esse se não é dúvida. Esse se é uma confirmação, é uma certeza. Entende? Não é, se vocês dizem, não, vocês se. Já que vocês são, quer dizer isso. Já que vocês têm exortação no amor, é isso que está dizendo, esse se aqui. Então, Paulo, ele está preocupado com a igreja de Filipe.
Porque ela é uma igreja que ela tem palavra, que ela tem exortação, que ela tem ensino, ela tem líderes capacitados. Mas há uma preocupação de Paulo sobre divisão. Isso é um mal dentro das igrejas, né, das primitivas. E se, né, a gente for pensar bem, até hoje, né, acho que é um grande mal, é uma lepra, né, a divisão dentro das igrejas, né. Se você for olhar em uma rua aí, você vê assim, várias igrejas. Lá na minha rua tem uma atrás da nossa casa. Do lado, na frente tem uma, né, praticamente na frente, na esquina. Descer na rua tem várias igrejas com placas diferentes. E quando você passa nas igrejas, tem poucas pessoas em cada uma. Por que será que tem tantas igrejas assim, né? Tantas igrejinhas? O pastor sempre ministra aqui sobre pessoas, né, que tá na igreja, a liderança que está na igreja, e às vezes elas não estão na mesma visão do pastor, na mesma visão da Bíblia, da palavra. E aí ela não aceita ser submissa, ela não aceita ser exortada, ensinada. E aí ela faz o quê? Ela divide, ela leva um bocado da igreja com ela e ela abre a própria igreja lá, né? E a gente tem visto exatamente isso. Eu já congreguei em igrejas que ela é igreja de outra igreja, que foi de outra igreja, uma terceira igreja. E é assim que a gente está vivendo. E a preocupação de Paulo para essa igreja de Filipe era exatamente isso que a gente vê por aqui hoje. Exatamente isso. E ele está preocupado, ele falou, não, mas vocês são uma igreja generosa. Ele estava aqui agradecendo pela generosidade de uma oferta. Ele tinha recebido uma oferta, um irmão, né, um líder, um pastor de Filipos, tinha ido lá no cárcere, na cadeia, levar uma oferta, levar as provisões para Paulo, e ele escreve essa carta em gratidão a eles. Mas há uma preocupação, porque o líder estava lá contando exatamente como estava a igreja. E aí Paulo fala assim, ó, eu estou muito feliz que vocês têm generosidade. Vocês ajudam, vocês dizimam, vocês ofertam, vocês, né, lá não sei como é que chamava o ministério que é da época lá, né, mas era uma igreja que se importava com as pessoas. E eles ajudavam os órfãos, ajudavam as viúvas, os necessitados, assim como nós temos nosso ministério, eles também atuavam lá. Então, era uma igreja, assim, então, até interessante. Tinha palavra, fala que tinha palavra, tinha ensino, mas uma preocupação dos líderes. E o líder chegou lá e falou com ele assim, Paulo, a igreja está uma bênção, os irmãos, eles são generosos, eles escutam a palavra, tudo tem, mas tem alguma divisão, há uma preocupação de Paulo. Aí ele começa a escrever essa carta aqui, né? E aí eu falo assim, que essa carta de Filipenses é como se fosse um GPS de Deus, né, para a grandeza para o céu. Não é a grandeza terrena aqui não, né, uma honra terrena, mas é uma grandeza para o céu. A palavra de Deus fala que se a gente quisesse seguir Jesus, o que a gente tem que fazer? Renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz para poder seguir Ele, né? Então, a gente tem que estar na posição de servo, porque foi assim que Jesus veio. Lá na frente fala que Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se esvaziou da grandeza dEle, de ser Deus. Ele se esvaziou, ou seja, Ele não quis usar os poderes que Ele tinha, né, de um Deus altíssimo, assim como o Pai. Ele se esvaziou e se tornou um Deus homem, um Deus servo, um Deus que entregou na cruz, foi o sacrifício aceito, sem pecado, e não foi animal, foi algo parecido com nós, né? Porque foi um sacrifício aceito, porque Jesus, ele ficou como nós, homem, e ele aguentou, ele suportou todas as dores, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E aí a Bíblia fala, né, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, assim, nós somos sarados hoje, nós somos livres hoje, nós temos livre acesso ao Pai, à salvação, à eternidade, por conta de Jesus. Então, tem que ter uma gratidão imensa no nosso coração pela vida de Jesus, pela entrega dele na cruz. Hoje é o culto de ceia, e a gente tem que impregnar isso dentro da gente. Essa gratidão tem que estar dentro do nosso coração, não somente hoje, nós lembramos hoje, mas tem que estar o tempo todo, durante aquele momento de diversidade em nossa vida,
A gente orar e saber que Jesus nos deu o livre acesso. Foi ministrado aqui. Nós temos livre acesso ao Pai. Então, a gente pode orar, a gente pode conversar, ter um tete-a-tete, um diálogo ali, falar e ouvir o que Jesus tem para nós. Hoje, nós temos um Deus que habita dentro de nós. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Aonde que o Moisés ia pensar numa coisa dessa? Aonde que Daniel ia pensar numa coisa dessa, José? Que ia ter um Deus que ia morar dentro de nós? Eles oravam para o templo, eles tinham a arca da presença ali, onde a presença do Senhor se manifestava, mas hoje nós não temos a arca, nós somos a arca. Nós temos a presença do Senhor. Você consegue entender e perceber quão grandioso isso é? Você ter livre acesso e você conversar com Deus dentro da sua mente, do seu coração. Aquele entendimento, aquela voz que muitas das vezes você fala assim, não, isso não sou eu não, isso é o próprio Senhor falando. Porque tem coisas que contradizem as nossas vontades, e aí você vai entender que é Deus, que é o Espírito Santo falando. Então, muitas das vezes, a vontade do Senhor, ou grande parte das vezes, vai contradizer a nossa vontade. Principalmente a vontade de ler Bíblia, a vontade de orar. Outra coisa que também que é difícil a gente ouvir a voz do Senhor dentro da gente, é jejuar. Quem ama aqui? Nossa, hoje eu acordei com a vontade de jejuar, vou ficar 24 horas sem me alimentar. A gente não acorda assim. A gente tem que levar a nossa carne para a cruz, né, ser subjugada todos os dias. Todos os dias. Jesus nos ensinou isso. A jejuar, a orar, a ler a palavra. Jesus ministrava no templo, ele lia a palavra. Ele lia Jeremias. Ele lia sobre ele mesmo, sobre Isaías, sobre Ezequiel. Ele lia os profetas da antiguidade, que falavam sobre ele. Ele lia, ele falava no templo sobre a palavra. Ele ministrava. E quem somos nós? Quem somos nós para não fazer tudo isso? Então, que venhamos, eu falo assim, né, eu ministrei aqui, se eu não me engano, foi na vigília, e eu falo sempre, né, do tripé, do poder de Deus em nós, né, que é palavra, jejum e oração. Eu até dei o exemplo dessa mesa aqui, né, que eu falei, ó, jejum, oração e palavra. Se eu tirar a palavra, ficar só com jejum e oração, eu vou enfraquecer. Se eu tirar qualquer um desses tripé, a mesa vai cair. Então, que o nosso tripé, todos os dias, nosso alimento diário, venha a ser a palavra do Senhor. Nós não temos que, né, que alimentar todos os dias. Eu tomei café de manhã, eu almocei, lanchei, e eu quero chegar à noite agora e ainda comer alguma coisa. Então, comi várias vezes. Mas a palavra é a mesma coisa. Se eu sou um espírito, você é um espírito. Como é que eu alimento o espírito? Com comida, com alimento? Não. Da palavra. Então, o nosso alimento tem que ser todos os dias da palavra, não é só aqui no culto. É acordar de manhã, depois do almoço, na hora de dormir, ler a palavra, para que vocês não venham cair em pecado, não fiquem fracos. Você já viu, não sei se você já passou algum momento da vida de vocês, que vocês ficam assim, meio desmotivados, vêm na igreja por vir, fica algo tão monótono, vem para a igreja, vem tocar, ou vem ministrar a palavra, ou eu venho só participar no ministério. Fica algo muito ativo, né? O ativismo ali, algo muito mecânico, porque muitas das vezes está faltando um desses tripés na minha vida. Ou oração, ou palavra, ou jejum. Está faltando algum desses. Paulo, ele intercedia, ele me enviava cartas, ele orava, eu peço ao Pai pela vida de vocês, eu intercedo com Cristo Jesus pela vida de vocês. Paulo orava pela igreja. Você ora pela sua igreja? Você ora não somente por Lagoinha, mas para a igreja no geral, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Jesus? Vocês oram? A gente tem um ministério aqui de Gideões que a gente ora, 1 hora toda semana, né? E é tão gostoso, porque a 1 hora passa assim, ó. E é uma delícia a gente orar, e a gente tem foco de orar, tem um tema lá, né? Um alvo, que a gente ora pelas igrejas num total, no geral. E a gente ora pelas igrejas de todos os continentes. E é muito gostoso.
E a gente recebe tanto do Senhor, a gente recebe tanto renovo do Senhor e presença, que é maravilhoso. Eu não me vejo mais fora dos Gideões, fora das orações. É muito gostoso. Isso tem que virar um vício para nós, o vício da presença do Senhor, anseiar por Jesus. Isso é a verdade. Nós temos que anseiar pela vinda do Senhor e não ter medo. Imagine Jesus voltando no final deste culto, nas nuvens, chamando a igreja. Quero essa igreja vazia, todo mundo subindo com Jesus. A gente não tem que temer, não, a gente tem que anseiar pela presença dele. Mas a gente não sabe que ele não vai voltar por agora. Está perto, mas ainda não é agora. Por quê? Assim como Paulo, ele implantava as igrejas, né? Filipos era a primeira igreja lá da Europa. Ainda está sendo implantado igrejas, né? Nós, como igrejas, em lugares que a palavra ainda não chegou. O nosso ID ainda não acabou. O ID começou lá com Jesus. Ele falou, ide por toda Samaria, Israel e todos os confins da terra. Nós estamos aqui nessa parte, dos confins da terra. E a palavra chegou até nós. E aonde a gente estiver, a gente tem que levar a palavra. Nós não somos a arca da presença? Nós não carregamos a presença? Então, onde a gente estiver, a gente tem que levar as boas novas do Senhor. Apresentar Jesus para as pessoas. E às vezes não é coisas grandiosas. Você fez, palavras difíceis. Eu tenho que saber teologia. Não. É coisa simples. A pessoa às vezes está passando dificuldade ali. Igual tem pessoas assim, com depressões, né? E às vezes não conhece, nem ouviu falar de Jesus. Aí você fala, não, eu tenho um psicólogo bom, chamado Jesus Cristo, que ele pode te ajudar. Conversar com ele, orar. Ora junto com a pessoa. Palavra simples. Não precisa ser coisa grandiosa. A gente fica preocupada, né, de cumprir o ID, de fazer coisas grandiosas. Sabe por que não é assim? Porque Jesus não é o nosso modelo de humildade. Era simples. Ele não era coisa assim extraordinária. Ele ministrava para os grandes lá, para os mestres. Mas ele também ministrava para os pescadores, para as prostitutas. Ele pregava para os leprosos. Jesus estava em vários lugares. E ele tinha uma compaixão, ele tinha uma humildade, um amor tão grande. Ele nos ensina exatamente isso, a ter esse amor, né? O maior de todos, ele deu. E aí a gente vê 4 si aqui. Eu vou explicar um pouquinho desse si. O primeiro si, fala de exortação em Cristo. Um estímulo que vem da palavra, né? Ele começa aqui, portanto, se há alguma exortação em Cristo, ele está falando da palavra do Senhor. E como eu falei, não somente pastores, mestres, que ensinam a palavra, mas todos nós temos que ensinar a palavra. A todos. Então, aqui tem Filipos, hoje aqui é Lagoinha. Nós temos que exortar, ensinar, levar a palavra do Senhor, cumprir o ID e fazer discípulos. Eu fui uma discípula de alguém. Alguém me discipulou, alguém me apresentou Jesus, e hoje eu estou aqui. E eu tenho que continuar a fazer discípulo, até a segunda vinda de Jesus. Não sei quando vai ser. Mas eu tenho que cumprir o propósito do Senhor para mim aqui. Assim como cada um de vocês. Mas eu sei tão pouquinho. Mas Deus vai te usar nesse pouquinho que você sabe. Seja fiel no pouco. A Bíblia fala. Não está falando só de dinheiro. Está falando também de conhecimento. Da palavra dele. O exortar é motivar. Você tem motivado as pessoas no Senhor? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu não quero ir para a igreja, não quero servir esse Jesus não, é tão chato. Só que às vezes a gente está passando não está passando a motivação certa para a pessoa. Porque servir Jesus é maravilhoso. Tem renúncia? Tem. Tem que carregar a cruz? Tem. De vez em quando apanha de Jesus também. Leva puxão de orelha, mas é maravilhoso. Como diz, né, a palavra do Senhor, para onde nós vamos, né? O discípulo falou assim, todo mundo foi embora. Quando começou a palavra foi muito pesada ali, carregar a cruz, seguir ele, renunciar tudo. Teve uns que estavam tão com o coração nos tesouros da terra, no dinheiro, que quando ele falou que tinha que vender tudo e dar aos pobres, eles foram embora, triste. Por quê? O coração dele estava nos tesouros da terra.
Então, o nosso coração tem que estar nos tesouros do céu. A gente tem que ser apaixonado pelas coisas de Deus. Não é só gostar, não é só ser simpatizante, não. É ser apaixonado. Amo servir Jesus. Amo estar aqui, aprendendo do Senhor. Ele é o mestre. Não é o pastor, não sou eu. É Jesus falando através das nossas vidas. É a palavra sendo exposta. A palavra não é o nosso manual de fé e prática? Todos os dias. O motivar. Então, nós temos que exortar em Cristo, motivando. O exortar é motivar as pessoas a servir Cristo. A aceitar Ele. A continuar. Porque a gente vê muitas pessoas, né? Muitos aqui que eu já vi, o tempo que eu estou aqui, muitas pessoas desceram as águas, batizaram, mas algumas não estão na igreja, não continuaram a caminhada. Por que será que elas ficaram desmotivadas? Foi aquela, né? Aquela alegria no batismo, porque é algo maravilhoso, mas elas não continuaram. E a gente não sabe, porque a gente tem ensino. Quem batiza aqui, a gente tem o curso de batismo. Acabou, batizou, a gente tem a continuação, que é o Start 2, a gente tem outro curso para continuar ensinando as pessoas, a gente tem os cursos. E não é difícil, não, nem tem que vir para a igreja. Os nossos cursos é todo online. Esses cursos, né, são online, então a gente ensina as pessoas a continuar. Tem professores, pessoas capacitadas que ensinam, mas as pessoas não estão motivadas a caminhar. Elas estão tão apegadas, muitas das vezes, à vida antiga. No início, a gente tem essa dificuldade, no início da conversão. Mas Deus sempre coloca uma pessoa para andar junto com a gente que está já num nível avançado, né? Que está num nível além. Eu tive essa pessoa, né? Eu tive esse discipulador, na verdade era uma discipuladora, depois da minha conversão, e ela continuou caminhando comigo no meu trabalho, e ela falava de Jesus o tempo todo. E eu chorava, ficava maravilhada com as coisas que ela me contava, e depois eu comecei a ter as minhas experiências com o Senhor. Falei, Senhor, tudo isso que ela falou, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero ter as minhas experiências. Nós temos que ter a nossa experiência. E não conhecer as experiências, os testemunhos dos outros, porque edifica a nossa fé. O testemunho de outra pessoa. Mas a gente não pode ter a nossa experiência com Deus? Cada um de nós não temos livre acesso? Eu não posso viver as experiências da ministrante Carol que estava aqui. Eu não posso viver as experiências dela. Eu não posso falar assim, Carol, ora por mim, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Não, eu vou orar. Eu vou fazer. Então, eu tenho que ser autoconfiante e me motivar. Buscar a motivação que tem dentro de mim. Para buscar das coisas do Senhor. Para poder influenciar. Nós temos que ser influenciadores. Aonde a gente estiver, nós temos que levar as boas novas e influenciar. A nossa boca tem que testemunhar a glória de Deus. As nossas vestes físicas, né, as nossas vestes têm que testemunhar a glória de Deus. Aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu falo, é testemunho. Para o irmão lá, para a pessoa ir para a presença, ou ela desmotivar, falar assim, eu? Ser crente igual você? Fala palavrão, mentira, contenda, fofoca? Quero não. E as pessoas não se motivam. E isso estava acontecendo lá. Aliás, não estava acontecendo, mas acontece hoje. Ele falou assim, ó, já que vocês, né, ensinam, já que vocês motivam, já que vocês obedecem, já que vocês são bons de aconselhar, né, isso é afirmação, esse si é afirmação. E há consolo, né, o exortar também, em alguns momentos, é consolo. Nós, como igreja, nós temos levado o consolo para as pessoas? Nós temos sido uma geração que leva vida para as pessoas, ou a gente leva morte? Ou a gente leva tristeza? Nós temos que ser uma geração, uma igreja hoje, 2026, que consola, que ama o próximo, que se põe no lugar das pessoas. É muito fácil a gente ser crente aqui na igreja, não é? Os irmãos tão bonzinhos, bonitinhos. Ninguém fala mal de ninguém, é uma gracinha ser crente aqui dentro. Mas, às vezes, aquela pessoa que é difícil no nosso trabalho, fala mal de todo mundo, aí está com você, fala mal de outra pessoa, e está com a outra pessoa, fala mal de você. Tem que ser crente e amar essas pessoas. Jesus ensina isso.
E está tudo bem se a pessoa falar mal. Quem nos justifica não é Jesus? Se nós não estamos dando legalidade para ninguém falar mal, a gente tem que andar de boa. A pessoa quer falar, quer arrumar, que na minha época chamava casinha de caboclo, né? Quer arrumar uns armadilhos lá, e eu tenho o maior comigo. Tem um Deus que habita em mim, que eu oro e peço proteção, que o sangue dele seja derramado na minha vida, na minha família, no meu esposo, todos os dias. Então, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que confiar no Deus que cuida de mim. Tem os desafios? Tem. Mas que a gente venha se fortalecer com cada circunstância. Com cada adversidade em nossas vidas. E que, se necessário, consolar no momento de luto, de perda, console. Não dê as costas, se punha no lugar da pessoa ali que perdeu. Igual dessa irmã que eu contei aqui, que o hacker levou tudo que ela tinha. Nossa, me deu uma dor tão grande quando eu olhei para o rosto dela, ela desesperada, tremendo, ela tremia assim. Já tinha passado 2 dias. E quando ela foi me contar, ela reviveu tudo, ela começou a chorar. E eu me impus no lugar dela. E eu falei assim, se você precisar de alguma coisa, de uma cesta básica, a gente consegue, né? E a gente vai vivendo aí. Ela falou, não, ela começou a fazer um desapego lá, para ela poder arrecadar dinheiro até a justiça ser feita. E eu falo de Jesus para ela, ainda ela não é cristã, mas eu falo de Jesus. De vez em quando ela vai no nosso GC. Mas o convencer não é de Deus, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente fala, quando ela vai ser convencida, eu não sei. Mas Deus pode usar até essas adversidades. Jesus, ele pode ter meios quando você for consolar a pessoa, dele agir ali, através daquele momento. Deus pode ressarcir tudo para ela, até em dobro. Foi o que eu profetizei. Eu profetizo que você vai ressarcir tudo, que a justiça do Senhor seja feita sobre a sua vida. Uma mulher direita, de família, trabalhadora. Trabalha 24 horas em hospital. Gente, é muito doído. Mas a gente tem que ter essa empatia. Paulo, ele se colocava no lugar das pessoas. E ele falava assim, olha, então já que vocês consolam, já que vocês aconselham, ensinam, obedecem, aí ele passa para o outro si, que é se há consolação de amor. O amor de Deus que abraça. O amor de Deus. Não é esse amor que nós ouvimos por aí, né? Que Deus, ele é amor. Esse amor de sentimento que casa naquela paixão, naquele amor, que quando passa um mês, né, o casal casa lá, quer separar, né? Não é desse amor, não. Esse sentimento é passageiro, egoísta, mesquinho. É o amor de Deus. Um amor que abraça. Um amor de entrega. O amor de Jesus foi um amor de entrega. Um amor incondicional. Esse é o nosso modelo de amor. Esse é o nosso modelo de humildade. Romanos 5,5 fala assim, ó, porquanto de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor já foi dado pelo Espírito Santo em nós, em nossos corações. Não foi dado, não, foi derramado. Foi derramado. Foi muito amor. E por que muitas das vezes nós somos tão egoístas, tão mesquinhos, tão orgulhosos? A gente que às vezes quer saber mais que os outros, quer saber mais que todo mundo, não é? A gente não sabe nada, não. Se há algo de bom em nós, é a presença do Senhor. Nós somos fracos, falhos, pecadores. E nunca é na nossa justiça. A gente tem a mania de falar assim, mas eu não acho justo. Quem que somos nós para achar o que é justo? A gente tem que vir para a palavra, o que a palavra diz sobre justiça. Quem que é a justiça? O que é a justiça? Muitas das vezes a gente vê a justiça do homem aqui. E a gente realmente fala assim, nossa, mas que absurdo. Crianças sendo, né, abusadas. Né, a gente vê roubo igual esse roubo dessa moça aí. É injusto. Mas a gente tem que colocar nas mãos do Senhor e confiar que Ele faça a justiça dEle. Não é sair, né, fazendo a nossa justiça aí, não. A gente tem que buscar o nosso direito, igual ela foi lá, buscou o direito, abriu um boletim de ocorrência, apresentou lá no banco. Ela está fazendo a parte dela. E eu orei junto com ela para que a justiça do Senhor seja feita sobre a vida dela. Porque a justiça do homem é falha. É ou não é?
a justiça aqui da humanidade, as leis, é muito falha. Que a nossa esperança vem estar sempre na justiça do Senhor. Do Senhor. Ou seja, não sei qual que é a sua causa. Pode ser que você esteja até uma causa na justiça lá, que você está há anos aí, orando, lutando. Não ore só dessa forma, Senhor, está nas tuas mãos. Coloque e descanse. Eu tenho uma causa na justiça, eu falei, Senhor, eu apresentei. Abri meu aplicativo, eu apresentei em oração, falei, Senhor, está aqui, está dessa forma. Mas que não seja a justiça deles, da terra, mas que seja a sua justiça. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda. O Senhor esquadrinha toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso pensar. Ele esquadrinha, Ele sabe. Então, Ele sabe das nossas intenções. Isso aí é muito interessante. O Senhor sabe das nossas intenções. Segundo si, o amor que foi derramado, né? Então, que esse amor que já foi derramado, que está em nós, tá? Se você é batizado, se você creu na obra da cruz, em Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador, você já é morada do Espírito Santo. Então, o amor de Jesus já foi derramado sobre você, através do Espírito Santo. Amém? Então, caça esse amor. Se está faltando amor, se está faltando empatia, busca aí dentro. Está aí dentro, está guardado. Então, busca aí dentro. Eu busco do Senhor, Senhor, me dá empatia pelas pessoas, porque é muito fácil a gente ter empatia por uma pessoa do nosso sangue, da nossa família, não é? É muito fácil. Eu tenho empatia pelo meu filho, pelo meu esposo, por uma pessoa que é da igreja que eu conheço, que eu gosto. Mas a gente tem que ter empatia por outras pessoas que às vezes nem crente é, às vezes nem na igreja vem. A gente tem que ter empatia. Eu acho lindo o ministério do IQE, que eles têm esse amor pelas pessoas. E eu vejo quando eles não conseguem ajudar ali em alimentos, alguma coisa, ele fica assim preocupado e busca e manda mensagem, estou precisando de uma cesta, alguém pode me ajudar? E ele move ali o grupo, ele começa a mandar mensagem para as pessoas e aí a cesta vem. Jesus envia. Jesus ele não vai descer na terra, né? Para falar assim, eu sou o amor, porque ele já veio. E o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Então, se o amor é nós, quem que tem que ser essa ferramenta para ajudar as pessoas? Eu e você. Então, esse apoio, né, para o congresso que a gente vai ter do IQE, não é só para o ministério do IQE, é para toda a igreja. É para todos nós. Todos nós temos que nos importar. Nós nos importamos. O nós não é um ministério. O nós é uma igreja. Um corpo. Nós temos que nos importar. Amém? E o outro si. Terceiro si. Se há alguma comunhão do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Mais uma confirmação. Parceria com o Espírito Santo. Uma parceria com o Espírito Santo. Eu lembro da Carolzinha toda vez que eu vou falar isso. O Espírito Santo habita dentro da mesma casa que eu. Então, se nós habitamos dentro da mesma casa, que é esse corpo, como que duas pessoas, né, moram na mesma casa e não vai ter comunhão? Paulo está falando exatamente sobre isso. Uma igreja que tem comunhão com o Espírito Santo. Nós temos tido comunhão com o Espírito Santo? Nós estamos conversando dentro da mesma casa? Eu habito dentro desse corpo, o Espírito Santo também habita aqui. Nós estamos dialogando? Nós temos tido comunhão? Ou só a minha vontade que prevalece? Não, Espírito Santo, eu não quero isso não. Eu quero dessa forma. Ah, minha filha, faz assim. Não. E você começa a impor. Muitas das vezes a gente começa a impor para o Espírito Santo. Ele fala, não, faz dessa forma. Ah, não, mas dessa forma eu não quero não. Dessa forma vai doer. Dessa forma eu vou ter que ter trabalho. Não é assim? Às vezes a gente pede dons e talentos para Deus, pede dons e talentos para o Espírito Santo, e o que ele faz? Ele dá dons e talentos para nós, e aí às vezes a gente fica com medo de servir a igreja com os dons e talentos que nós temos. Deus deu talentos, dons para cada um de nós. Todos nós temos pelo menos um dom. Você fala, não tem um dom nenhum? Tem. Todos nós temos um dom. E nossos dons e talentos não são para nós. Às vezes a gente vê esses irmãos cantando aqui maravilhosamente, tocando, né?
eu nem ousaria cantar, eu nem ousaria tocar um instrumento, porque não é o meu dom, não é o meu chamado, mas é o chamado dos meninos que estavam aqui, da Carol, da ministra que estava aqui, é o chamado dela. Então, muitas das vezes, nós temos conversado com o Espírito Santo, tido essa comunhão, mas na hora que ele fala, que ele entrega aquilo que a gente pede, a gente não sabe como lidar com as ferramentas que ele dá para nós. Eu vejo pessoas falando assim, não, eu tinha, né? Eu falo assim, nossa, eu congregava, não sei quantos anos atrás, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia dessa forma, daquela forma. Eu falei, fazia? Por que não faz mais? O dom continua, não continua? Continua. Ah, mas tem que continuar. O problema nosso, muitas das vezes, que quando a gente converte aquele primeiro amor, né, é aquela graça, né, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Só que aí depois, o continuar, a constância, a gente vai perdendo o amor, a preguiça, né? Vai vindo a preguiça, o desânimo. E aí, começa a vir também a maturidade. A criança, quando ela é pequenininha, o pai tem mais paciência. Mas aí, quando ele vai ficando maiorzinho, a gente não começa a dar mais tarefa. E assim somos nós. Nós não somos filhos de Deus. E, às vezes, no início da conversão, Deus pega leve com nós. Mas aí, à medida que a gente vai crescendo na presença, na comunhão com o Senhor, com Deus, que habita em nós, esse chamado Espírito Santo, as cobranças vêm a mais. Porque a gente já está começando a ficar maduro. E a gente começa a ficar mais entendido. E aí o Senhor começa a dar mais para nós. Para cuidar, para consolar, para ensinar. Deus começa a dar mais dons e talentos para nós. Você tinha você foi fiel naquele dom que eu te dei. Você foi fiel no pouco que eu te dei. Agora eu vou te dar mais dons. Vou te dar mais talentos. E você tem que continuar. Eu também tenho que continuar. A gente vê o amor, né? A gente tem lá em 2 Coríntios 13:3, onde fala da bênção apostólica, né? Que a gente fala do amor de Deus. Todo final de culto, a maioria que vocês vão ver. A bênção apostólica, que é o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Vocês têm tudo isso aqui, ó. Vocês têm o amor, vocês têm a generosidade, vocês têm a graça de Jesus. E vocês também têm comunhão. Então, nós temos que aprender com Filipos, com a igreja de Filipos, a ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? E isso a gente fala, a gente às vezes vê a bênção apostólica, é tão rápido, que a gente às vezes nem pensa, né? O amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo. Entenda que a comunhão, né, é o diálogo. Quarto, se. E se vocês têm afeto e compaixão? Como Jesus se compadecia de multidões, de doente. Ele via, né, tem uma parte lá em Mateus 9:36, que ele fala que Jesus, ele via a multidão e ele sentia uma grande compaixão daquela multidão. E ele fala assim, que ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Ou seja, perdidas. Não escutava, não conseguia escutar ninguém. Com medo. E muitas das vezes, a igreja, hoje, nós somos assim. Como ovelhas perdidas. A gente tem medo, a gente fica confuso, a gente fica preocupado. E a gente não sabe para onde vai. E aí, ele nos ensina a ter afeto e compaixão. O nosso modelo nos ensina isso. O nosso modelo Jesus ensina a gente a ter compaixão. Depois vocês lêem lá em Mateus 9, no versículo 36, fala sobre isso. Então, que nós venhamos nos inspirar nesse amor, nessa compaixão de Jesus. E se você não tem compaixão do próximo, daquele que está perto de você, busque o Senhor Jesus. Eu ouvi na ministração que nós temos que ter o afeto e a compaixão do Senhor. Mas eu não tenho. Eu não consigo amar as pessoas como o Senhor ama. Então, peça. Gente, tem a diversidade em casamentos aqui, que eu acho que é o ministério que a gente tem mais a diversidade, né, irmão?
O ministério que até hoje eu tenho mais desafios é no casamento. Por quê? Porque nós somos diferentes. Às vezes a gente tem a comunhão, mas tem a divergência de ideias. Às vezes nós estamos na mesma visão, está em comunhão, mas há divergência de ideia. E aí o que a gente tem que fazer? Conversar, para alinhar. Um renuncia de um lado, um renuncia do outro, para poder alinhar. É isso que Jesus quer. Ele não quer nos ver como ovelha perdida. A igreja, nós como igreja, nós não somos clube, nós somos família. Nós temos o DNA de Jesus. Eu e você somos irmão em Cristo. O DNA de Cristo está em mim, está em vocês. Então nós somos uma família. E o que um precisar, o outro tem que ajudar. Não é assim que eu falei, é muito fácil ajudar a família? Nós somos família. Nós já temos o DNA de Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Ele é o nosso modelo. E buscar o motivo, né, nos motivar a amar o nosso irmão. A comunhão é a prova da nossa conversão. Preste atenção. A comunhão é a prova da nossa conversão. Você já viu o cristão que ele não quer se envolver com nada? Ele se isola e ele não quer interagir com o irmão, não quer interagir, não quer nem ir no GC, porque no GC tem comunhão. No GC tem confraternização, no GC tem que conversar, no GC tem que testemunhar. E aí ele não quer nem ir no GC. Ele é aquele irmão, aquele crente que ele quer ficar isolado. Então, tem que converter. Como diz o nosso pastor André, não é crente, não. Se é crente, o crente gosta de conversar. Gosta de, às vezes aqui não dá tempo, né? Acaba o culto, vai todo mundo para casa, mas a gente tem os GCs. Os GCs é para isso, para a gente interagir, para a gente testemunhar, porque às vezes tem uns irmãos com um testemunho maravilhoso, e às vezes a gente não consegue escutar aqui, mas a gente consegue escutar no GC. Então, o GC é esse lugar de a gente ter comunhão não somente com Deus, não somente com o Espírito Santo, mas uns com os outros. Se eu me converti, eu preciso ter comunhão com meu irmão, com a minha irmã. Esse é o primeiro sinal da conversão. Quem tem o Espírito Santo não vive isolado. Aí eu falei do GC, né? Porque no GC nós temos o ensino, nós temos consolo no GC. A gente já chorou junto no GC. A gente teve conversões no GC e testemunhos assim, extraordinários. Extraordinários. E a gente chorava junto, e a gente glorificava junto. Isso é comunhão. Nós, como crentes, né, como pequenos Cristo, espelhos de Cristo, nós temos que ser exatamente dessa forma. No versículo 2, fala assim, ó, completai o meu gozo, ou a minha alegria, para que tenhais mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando da mesma forma. Todo mundo aqui pensa igual? Nós fomos feitos em série? Todo mundo igualzinho? Igual nas indústrias lá, né? Lote 1, lote 2, todo mundo igual? Todo mundo pensa igual aqui? Mas por que Paulo está falando que todo mundo tem que pensar igual? O mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não está falando que nós vamos pensar todo mundo igual. Paulo está falando que nós temos que ter a mente de Cristo. Eu sou a Valdirene. Eu carrego a presença. Como que eu vou pensar? Como Jesus. Como que eu vou agir? Como Jesus. Então, o mesmo amor de Jesus, o mesmo ânimo de Jesus, pensando a mesma coisa como Jesus. Isso é ter a mente de Cristo. Então, nós não pensamos todo mundo iguais, mas nós temos que alinhar os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de pensar, de amar, como Cristo amaria, como Cristo faria. Como Cristo faria, como Cristo ministraria um louvor. Como Cristo agiria numa célula, no GC. Então, o nosso pensar tem que ser como o de Cristo. É isso que Paulo está falando. O pensar igual é dessa forma, não é todo mundo pensar igual, porque ninguém pensa igual.
em unidade, todo mundo na mesma direção, com a mesma visão, para que não haja divisão. Eu vou pensar dessa forma porque é o que eu acho. Não, mas Jesus fala isso aqui, eu vou pensar dessa forma. Aí começa o quê? Ter a divisão. Que é isso que Paulo estava preocupado aqui. Para que não haja divisão, a gente tem que ter os pensamentos de Cristo, a mente de Cristo. E o que traz a divisão na igreja, né? O que afasta a unidade da igreja eu vou falar rapidinho, porque a gente vai passar agora para o momento de ceia. O que mata a unidade da igreja? Fofoca, desobediência, insubmissão. Isso é uma das preocupações do líder Paulo aqui, desse pastor que estava aqui levando essa causa para Paulo, sobre isso. E há uma preocupação também para esse tempo, né, de fofoca, de contenda, de insubmissão, de não estar alinhado com a mesma visão da igreja, com a mesma visão da palavra do Senhor. Então, que todos os nossos pensamentos, que toda a nossa mente venha estar alinhada com o Senhor, para que não haja em nosso meio nenhum tipo de divisão. Amém? Que nós venhamos estar alinhados com o Senhor. Eu diria hoje que a Lagoinha, né, se fosse falar hoje, eu como Lagoinha, a visão de Lagoinha seria visão de amar a Deus, de amar também as pessoas e de fazer discípulos. É uma igreja que ensina, é uma igreja que exorta, que discipula. Então, eu amo estar aqui nessa casa, eu amo estar aqui nessa igreja, porque nós temos liderança, nós temos a palavra exposta, nós temos Jesus ministrando nossos corações, usando líderes, né? Nós temos pastores abençoados que nos ensinam. Então, não deixe passar batido. Tem cursos na igreja, interaja. Tem GCs, participe dos GCs. Né? Tenha essa comunhão com os irmãos, que é isso que Jesus quer de mim e de você para essa noite. Ele quer nos ensinar exatamente sobre isso. Ter a mente de Cristo, amar as pessoas, amar a Ele e amar a nós mesmos. Vamos colocar sobre nossos pés. A gente vai orar e a gente vai passar para o momento